Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui nesta noite de domingo para mais um vídeo do canal Inspire-se, porque afinal de contas a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz, amém? Bom, para você que já é inscrito no canal, você já me conhece, já sabe muito bem o que eu tenho clamado sempre, pedido para vocês com todo amor e carinho, que vocês continuem compartilhando os vídeos do canal, que vocês continuem apresentando para as pessoas vídeos que falem da verdade que liberta. A verdade, quem é Jesus, está em quem? Jesus Cristo, amém? Para você que é novo e está passando aqui pela primeira vez, se você sentir no seu coração de se inscrever no canal, inscreva-se. Eu tenho dito nos últimos vídeos que a minha intenção é chegar a 200 inscritos até o final do ano. Então colabore para que haja essa graça alcançada, que 200 inscritos possam ter visto, ainda continuar vendo os vídeos do canal e falando sobre uma verdade que muitas vezes é escondida de todos. Por quê? É colocado um véu sobre o rosto de todos, mas isso é outro assunto, amém? E também para você que está passando pela primeira vez, você pode estar se perguntando, mas Emerson, por que o nome Inspire-se? Muito simples, porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz, amém? Bom, gente, eu quero dizer para vocês algo assim muito importante, né? Não esqueçam jamais de pegar papel e caneta, aí vocês vão anotar todos os textos que são trazidos aqui, e depois você vai para o seu lugar secreto, ora, fala com o Deus que já te conhece e pede para o Espírito Santo te dar discernimento, te ensinar sobre cada palavra que é trazida aqui no canal. Por quê? Eu tenho o hábito de dizer com toda a clareza que se Jesus deixou claro que o Espírito Santo, o Consolador, ficaria para nos ensinar e para nos lembrar daquilo que Jesus fez e falou, então nós temos que buscar o discernimento em Deus, em Jesus Cristo e no Espírito Santo que aqui está e foi deixado para nos ajudar a entender todas as coisas, amém? Bom, é muito claro que quando Paulo fala sobre o véu, e lá no finalzinho ele fala assim, ó, esse véu só será retirado quando se converterem a Jesus Cristo. Então acredito profundamente que a palavra de Jesus quando diz, olha, se vocês permanecerem na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então quando você ouve claramente o que eu trago aqui e realmente entende a palavra e começa a ver de outra forma, você acaba se tornando discípulo. Porque você automaticamente já conhece a verdade que está em Cristo e é Cristo. Ele mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, siga este caminho. Siga a verdade, a vida. Aqui na palavra nós vemos o próprio Paulo falar que as doutrinas humanas, elas não servem de nada, mas as doutrinas humanas existem. As doutrinas humanas estão aí fazendo escravos, machucando pessoas. Muitos falam assim, mas eu fui liberto ali naquele ministério e tal. Mas como eu digo, deuses, todos os deuses existentes nessa vida espiritual, as pessoas não sabem quem é Deus o Pai verdadeiramente. Mas se eu falo, a pessoa fala que eu estou errado, que eu estou na heresia, mas enfim, conhecereis a verdade, ela vos libertará, amém? Então vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é, Deus não habita em templos construídos por mãos de homens, amém? E por que esse tema? Muito simples. O Espírito Santo, como eu falei para vocês há um mês ou dois atrás, antes o canal tinha dias específicos. Terças, quintas e sábados. Depois disso, o Espírito Santo trouxe ao meu coração o quê? Filho, você só vai editar os vídeos, você só vai levar a palavra quando for realmente necessário. E eu acredito que o Espírito Santo fez isso para que não se tornasse algo maçante até mesmo para vocês, 3 vezes por semana, ouvir e me ver. Olha que sacrifício. Mas ao mesmo tempo, para que houvesse um tempo para que vocês pudessem refletir aquilo que foi trazido anteriormente e depois ter mais interesse ainda por aquilo que viria depois. E esse texto de hoje é muito importante para que nós tenhamos cada vez mais clareza e certeza das diferenças que eu sempre falo aqui. Existe um Deus na antiga aliança, que é o Deus de Israel. Ele mesmo se autodenomina no todo tempo Deus de Israel. E existe Deus o Pai, que foi revelado pelo Filho unigênito, que diz em João 3,16 que ele amou o mundo e não apenas Israel. Deus deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna.
Então Deus amou o mundo e não apenas Israel. E aí quando a gente vai na tradução do nome Jeová, que é Yahvé, a gente vê lá que tudo isso que eu estou falando é tão verdade. Por que que o nome de Deus lá na Antiga Aliança é Senhor dos Exércitos? Porque quando você vai lá e procura, você descobre que o Deus de Israel foi eleito por eles, era um guerreiro eleito por eles para ser seu Deus, Senhor dos Exércitos. Mas enfim, então vamos anotar os textos. Eu quero que vocês já anotem os textos que nós vamos trazer aqui. 2 Samuel, capítulo 7, verso 5. Mas já vou deixar claro para você. Leia todo este capítulo para que depois você entenda melhor o que eu falei, tá? Mas o 5 é o que eu preciso. Depois, nós vamos para Atos, no capítulo 17. Eu vou ler o versículo 24. Depois eu vou dar um complemento, talvez o 25, para vocês. E depois, por último, nós vamos em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 17, para finalizar, tá bom? Então vamos lá. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 5. Depois, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 e 25. E depois, para finalizar, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, para finalizar o texto de hoje. Amém? Anotou? Depois vai para o seu lugar secreto e pede ao Espírito Santo discernimento sobre isso que vai ser falado aqui. Eu vou colocar os meus óculos, né? Tal. Amém? Então eu vou fazer a leitura para vocês e conforme o Espírito Santo for trazendo, eu vou explicando detalhadamente cada assunto aqui, mas de acordo com o que está aqui. Não é teologia, viu, gente? Eu gosto de frisar bem que a teologia, ela é algo que distorce a palavra. Ela é algo que aparentemente parece que vai nos ensinar, mas ao mesmo tempo é algo que faz da vida daquele que é teólogo uma vida de soberba, de achar que é melhor que os outros, que tem um diploma, enfim. Só que teologia, o significado você sabe? Vamos lá. Theos, estudo dos deuses. Dos deuses, não estudo sobre Deus. Dos deuses, olha só que perigo. Tá? Então, muito cuidado com teologia. Você não precisa ter teologia. Jesus não me falou nada que você precisaria ter teologia para pregar a verdade ou então de seguir ele, ser discípulo dele e permanecer a palavra dele. Ele não falou nada sobre isso. Então, fique bem atento sobre isso. Normalmente, as pessoas que querem ser teólogos têm ambições, né? De ter cargo dentro dos seus ministérios. Desnecessário, porque como diz o próprio Jesus, haverá um momento em que muitos vão falar assim, mas Senhor, eu preguei, eu falei, eu expulsei demônios, e ele fala, afasta-te de mim porque eu não te conheço. Amém? Então vamos lá? 2 Samuel capítulo 7, versículo 5 diz assim, bom, em primeiro lugar, esse livro aqui fala sobre Davi querer edificar um templo ao Senhor. Por quê? Porque foi revelado ao profeta Natã que ele deveria falar a Davi sobre essa questão de uma habitação para o Deus de Israel. Então diz assim, 2 Samuel capítulo 7, verso 5 diz assim, vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificarás uma casa para que eu nela habite? Então aqui ele já está com uma interrogação dizendo, Davi, e aí? Quando você vai me dar a graça, a honra de receber de você, já que eu te dei tanta coisa? Um templo. E aí mais para frente a gente vai entender que o templo que é o templo de Salomão. Mas enfim, tá? Então aqui o Deus de Israel, né? O Deus de Israel, ele diz claramente o quê? Que ele quer que Davi edifique uma casa para que ele habite. Enfim, então quer dizer, aqui o Deus de Israel pede uma casa. Aí quando nós vamos lá para Atos dos Apóstolos. Em Atos, no capítulo 17, versículo 24, a palavra diz o seguinte. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu, não dos céus, e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens.
E eu vou ler o 25, como eu disse, porque isso aqui entra até mesmo na questão de dízimo e oferta. Tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Amém? Bom, se Deus não habita em templos construídos por mão de homem, por que a gente tem que acreditar que o Deus de Israel seria o Deus de hoje? Por que muitos seguem uma doutrina humana que vai lá no Velho Testamento e diz que o Deus de lá é o mesmo Deus que é o Pai de Jesus Cristo, é o Deus que nos abençoou com a vida do seu próprio Filho, que amou o mundo, sendo que o Deus lá só fala que ama Israel, meu povo Israel, eu de Israel, que é Israel, Israel. E Deus, o Pai, a gente não vê em nenhum momento ele falar de Israel, e pelo contrário, Paulo fala lá no texto que o povo judeu foi aquele que perseguiu a todos eles e matou Jesus Cristo. Então, quer dizer, é muito complicado e até hoje, lá, os judeus não aceitam que Jesus é o Messias. Então, tem alguma coisa errada, não tem? Por quê? Porque Paulo fala sobre esse véu que impede de todo mundo ver a verdade. E Jesus diz que aquele que permanecer na palavra dele, o que acontecerá? Será seu discípulo e conhecerá a verdade que está em Jesus. Então, quer dizer, como pode um Deus pedir para Davi uma morada e o outro Deus, que seria o Deus revelado pelo Filho unigênito, dizer que ele não habita em templos construídos por mãos de homem? Então, quando Paulo faz esse discurso em Atenas, ele é bem claro em dizer, Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens. Ah, pastor, mas ele está dizendo que não habita em templo construído por mãos de homens? Ele não habita. Não habita. Mas as doutrinas humanas fazem você acreditar que é necessário você estar na casa deles, no templo que eles construíram, nos templos que eles ergueram para dizer que é em nome de Jesus. Eles dizem isso para benefício próprio. Para pregar um Deus que não é Deus o Pai, mas qualquer outro Deus, menos Deus o Pai. A palavra, por isso que quando Jesus fala, se você permanecer na minha palavra, será meu discípulo. E conhecerá a verdade que liberta. Por quê? Isso é uma verdade que liberta. Te liberta daquela coisa de achar que o Deus de Israel é o mesmo Deus, o Pai, que é nosso Pai e Pai de Jesus Cristo. O Deus que amou o mundo, ele não habita em templos construídos por mão de homem, ponto final. Então, como ele poderia ser este Deus e ser o outro Deus de lá? Como lá no Velho Testamento ele pode pedir uma morada e aqui ele diz que não mora em templo construído por mão de homem? Pare para pensar, gente. Mas muitas pessoas que escutam o que eu digo aqui, ainda dizem que eu estou na heresia e continuam vivendo com o véu sobre o rosto e não conseguem ver a verdade, não conseguem permanecer na palavra de Jesus, não conseguem ser discípulos, acham que vão ter a salvação, mas num grande dia vão ter que ouvir de Jesus, olha, afasta de mim, pois eu não te conheço. Ah, Jesus, mas eu vivi enfiado na igreja, no ministério. Isso não é viver para Jesus. Aonde Jesus falou aqui, de Mateus Apocalipse, que precisaríamos viver dentro dos ministérios, ouvindo doutrina humana, para permanecer na palavra dele? Em nenhum momento. Presta atenção, meu irmão. Por isso que eu chamo a atenção de você que fica com aquela competição besta, falando assim, eu li a Bíblia 10 vezes num ano. Eu sou obrigado, igual eu falei pro irmão uma vez, falei, irmão, você leu 10 vezes, mas não entendeu nada. Só que aquele irmão entendeu o que eu disse e conheceu a verdade que liberta. Aí você pode falar, mas você está querendo tirar as pessoas de dentro da igreja? Isso é um pecado, você está louco. Dentro das igrejas, o que nós vemos hoje são pecados, gente. Por isso, Deus não habita em templos construídos por mão de homem, porque aquilo que vai ser pregado lá não tem nada a ver com as bênçãos que ele nos dá. Aí vamos para o texto que está em 1 Coríntios, para você entender sobre essa questão de templo. Tá? Por que você não precisa viver no templo? Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 17, diz que o espírito mundano causa divisões na igreja. Mas quando a gente lê o versículo 17, diz o seguinte,
Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá. Pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O que está dizendo aqui? Muitos vão querer enganar ainda mais o povo, dizendo assim, olha, se alguém destruir o santuário de Deus, que é a igreja, como é que vai fazer? Porque vai destruir a igreja, mas vocês... Aqui está bem claro, se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós. Então quer dizer, Deus não habita em templos construídos por mão de homens, porque Ele habita em você, Ele habita em mim, Ele habita em nós, Ele habita aqui neste lugar, Ele está por todos os lados. Entende agora? Então quer dizer, no 16, que é antes, fala assim, ó, não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Nós não precisamos estar dentro de um templo, porque ali Deus não se agrada. Deus não está presente nos ministérios, dentro de igrejas construídas por mãos de homens. Nós somos a habitação do Espírito. Nós somos aqueles que entregam o nosso coração e declaram, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque nós somos os verdadeiros ministérios, nós somos as igrejas onde Deus habita. É justamente por isso que Deus não habita em templos construídos por mãos de homens, diferente do Deus do Antigo Testamento, do Velho Testamento, que pede um templo. Então essa diferença é muito gritante. E quando eu falei alguns vídeos atrás sobre a questão, se você ler atentamente o Velho Testamento, vai ver que o Deus de lá, a todo tempo ele fala o que ele é Deus de Israel. O meu povo é Israel. Porque não sei o que Israel. E o Deus de Mateus Apocalipse, o Pai de Jesus Cristo, o Deus que nos foi revelado pelo Filho, ele diz que ele amou o mundo. O mundo não é só Israel, o mundo é o mundo todo. E mesmo naquela época não existia só Israel, existiam outros reinos, outros lugares ainda não conhecidos. A Grécia, outros lugares na Ásia, o Japão, existiam outros lugares, não só Israel, mas ele era o Deus de Israel. Muito estranho, porque se Deus amou o mundo, como Deus pode amar só Israel lá no Velho Testamento? Não, mentira. Então, fica claro aqui, a divisão entre velho e novo é a divisão entre dois deuses, um que pede um templo e o outro que não habita em templo construído por mãos de homens, porque afinal de contas nós somos o que? Santuário do Espírito Santo e nós somos a habitação que ele quer viver. Nós somos a igreja. E você, como eu falei já, e volto a repetir, sabe a tradução da palavra igreja? Ir para fora, levar para fora e não trazer para dentro, gente. Olha só, por que ninguém prega isso? Por que ninguém prega 2 Coríntios capítulo 3? Porque se pregar, todo mundo vai entender e vai sair fora. Olha só, escuta o que Jesus falou e faz isso. Se permanecer na palavra de Jesus, serão discípulos de Jesus. Conhecerão a verdade e esta vos libertará, como me libertou. Como pode ter libertado você que está aí assistindo, como pode libertar outros que venham a ver algum vídeo do canal e uau! Amém? Mas é isso, gente. A palavra de hoje que o Espírito Santo trouxe é que era para eu transmitir para vocês que há uma diferença entre o Deus que quer um templo, um santuário, uma casa, uma morada e o Deus, o Pai, que não habita em templos construídos por mãos de homem, porque afinal de contas nós somos morada do Espírito, nós somos a morada de Deus. Por isso que lá em 2 Coríntios diz que os mandamentos não mais estão escritos em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, que são justamente o nosso coração. Então, quando entregamos o nosso coração para Deus, o Pai, para Jesus Cristo, nós nos tornamos igreja, ministério, morada, santuário para Ele e dele. Amém? Então, vamos deixar o véu cair. Convertam-se a Jesus Cristo. Sejam discípulos de Jesus Cristo. Não olhe para este aqui, não olhe para o Emerson. O Emerson é falho e pecador como todos. Todos nós cometemos falhas e pecados todos os dias. Em pensamento, em palavras ou em atitudes. Todos nós. Não existe ninguém santo, porque nós somos dependentes dele, da misericórdia dele para nos perdoar sobre tudo isso.
Mas quando conhecemos a verdade que liberta, vivemos de forma diferente. Perseguidos, atribulados, afligidos, mas não abandonados, porque temos um Pai, Deus o Pai, não Deus de Israel. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz. Um ótimo finalzinho de domingo, ótima semana para todos. E quem sabe essa semana, no meio da semana ou no outro fim de semana, o Espírito Santo traga uma outra palavra. Amém? É isso aí, gente. Anotaram tudo? Anotaram todos os textos? Então agora vai para o seu lugar secreto, depois que acabar o vídeo aqui, fala com o Espírito Santo, ele vai te dar discernimento e você vai entender tudo que eu disse aqui. Amém? Porque não é o Emerson, não é teologia, é palavra. Permanece na palavra de Jesus Cristo. Seja discípulo dele. Deus abençoe a todos, graça e paz. E, você que ainda não está inscrito no canal e está passando pela primeira vez, por favor, se sentir no seu coração, inscreva-se. Senão, de vez em quando, você passa por aqui, dá uma olhadinha nos vídeos e no momento certo eu sei que você vai conhecer a verdade e você vai se inscrever no canal. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graças e paz e valeu. Até mais.